Para uma pessoa que vem de fora, que não tem esse tipo de proteção, é perigoso comer aquilo ali. Por isso que não é bom comer em certos lugares, entendeu? Preocupação do pessoal da orientação é não parar em certos lugares para comer, porque vocês não estão preparados para comer certos alimentos. É verdade. Por causa do jeito dele. Isso vai fazer mal, gente. Agora o indivíduo que já está acostumado com a comida, vocês vejam quanto a pimenta está fazendo a gente sofrer. Hoje eu vi um ovo estrelado, disse, caramba, um ovo estrelado, que legal. O ovo estava em cima da pimenta. Era um molho de pimenta. Eu nunca vi o ovo estrelado com pimenta, mas para eles aqui a pimenta faz parte da comida deles. E eles gostam de pimenta, então. E de repente eles não entendem por que, que a gente não gosta, entendeu? E nós não entendemos por que, que eles gostam, né? Isso é parte da cultura. Está aqui, a gente tem que olhar eles. Todo mundo entendeu o processo? É importante que a gente entenda também por que, que Jesus vai a um casamento. Algumas características nesse texto. Primeiro, vocês vão perceber que Jesus é convidado, os discípulos são convidados junto com Jesus, porque o texto diz, foi convidado também, um convite diferente. Olha, quando você convida uma pessoa solteira, você convidou a mãe, se o pai é vivo, qual era o processo? Qual é até hoje? Por exemplo, eu quero convidar o Walter para o casamento da minha filha. Como é que eu faço? Eu convido o Walter família. Entendeu? O fato de ter mandado um convite específico para Maria e outro para Jesus é porque eles já não estavam convivendo. Já estava havendo algum atrito por causa do fato de Jesus pregar que era filho de Deus e nem a família dele acreditar nisso. Jesus foi criado de uma forma, não sei se muito superprotetora, não sei o que pode ter acontecido, mas os irmãos de Jesus não acreditavam na mensagem dele. E o próprio João, quando escreve, diz isso, que nem a sua família acreditava nele. Ora, quem era a única pessoa que poderia dizer que Jesus era realmente quem ele dizia ser? Ele dizia ser filho de Deus, não é? Mas quem era a única pessoa que podia comprovar? Não, olha, eu sou a testemunha, ninguém melhor do que eu para dizer, eu não tive sexo com ninguém, eu fui gerada pelo Espírito Santo. Então ela deveria ser a única pessoa a proteger essa mensagem importante no ministério de Jesus. Ora, se nem os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus, de quem é essa culpa? Vocês percebam que toda vez que Jesus está numa reunião, onde está Maria e seus irmãos? Procurem todas as vezes que vocês acharem, todas. Eu desafio vocês a procurarem nos evangelhos todas as vezes que vocês encontrarem Maria e os irmãos de Jesus. Vocês vão encontrá-los fora da reunião. E sempre tentando chamar Jesus, tirar Jesus dali. Como se fosse, olha lá, já está Jesus dizendo que é filho de Deus de novo. Mãe, olha lá, Jesus, tira ele de lá. Talvez pelo fato da perseguição, da matança dos inocentes, quando ele era pequenininho, tenha causado esse problema em Maria de tentar superprotegê-lo e não fazer dele o que ele realmente tinha que fazer. Lá no templo, nós vamos citar com vocês um texto importante que fala que Maria e José vão a Jerusalém, vão à festa em Jerusalém. Jesus tinha 12 anos, pela lei ele tinha que ser levado ao templo aos 12 anos. Hoje a lei é 13 anos, mas na época era 12 anos. E ela não levou ele ao templo. E ele vai sozinho para o templo, ele se perdeu, se roupa sozinho para o templo. E quando todo mundo está procurando ele, 3 dias depois eles chegam no templo, olha, 3 dias depois. E ela pergunta para Jesus, teu pai e eu estamos preocupados. Qual foi a resposta que ele deu? Estou aqui fazendo a vontade do meu pai. Por que vocês estão me procurando? Ele tinha 12 anos. Não sabeis que me convém fazer a vontade do meu pai? Quer dizer, se vocês querem achar Jesus, vocês querem achar Jesus aonde? No templo. No templo. Né? Então, é uma coisa que você percebe nitidamente, embora o cristianismo tenha feito de Maria uma super mãe, quanto ao fato dela ser mãe, a gente não tem base nenhuma para dizer que ela não foi boa mãe. Mas quanto ao fato de ser ela uma seguidora fiel de Cristo, pelo contrário, ela nunca deixou, ela nunca favoreceu, ela nunca levou ninguém a Jesus. Você não encontra no Evangelho nenhuma citação de Maria levando alguém a Jesus. A única citação que a Igreja Católica tem para dizer que Maria
deu ordem em Jesus é nessa situação do casamento. Desse casamento. Se você analisar direitinho, ela foi convidada separada. Se Jesus era solteiro, por que ele tinha que receber um convite separado? Porque ele vivia separado. Ele teve que sair de casa porque a situação dentro de casa já estava desesperada, sabe? Já estava insuportável. Tanto que ele diz, as raposas têm seus covis, né? Os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde declinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho casa para morar, eu fui banido da minha própria casa, porque eu prego uma verdade que os meus irmãos não acreditam. Vocês estão entendendo isso? Os fatos. Até que venha esse casamento, né? Aí no casamento, ela, como viu que Jesus já estava sendo importante, famoso, ela resolve ir a ele e dizer, ó, acabou o vinho. Qual é a resposta que ele está? Que tenho eu contigo. Ele não diz, tá bem, mamãe, pode deixar, o que a senhora mandar eu vou obedecer. Né? Ele disse que tenho eu contigo, mulher. Não é um tratamento desrespeitoso chamar as mulheres de mulher. Mas o que tenho eu contigo é uma forma de dizer qual é a comunhão entre nós, qual é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo. Quer dizer, na minha opinião, eu, João Inteiro, Maria não ajudou Jesus em absolutamente nada. Ela botou ele no mundo, criou ele como toda mãe, com carinho e tal, amamentou, bonitinho. Mas quando Jesus começa a dizer que é filho de Deus, talvez o medo dele ser morto levou ela a querer super protegê-lo. Também pode ser isso. Quando ela percebeu que ele já estava nessa situação, aí ela ficou entre a cruz e a espada, como diz o texto, como diz o ditado, né? Ei, pastor, e Jesus era desprestigiado. Jesus era desprestigiado no ambiente dele, né? Não falaram quando foi Filipe, ele né? teve que fugir de Nazaré, Não. porque a própria família e a população Não, ia apedrejar ele. a fala deles quando falaram Jesus, que é Jesus esse que a mãe dele e os irmãos andam entre nós. Quer dizer, quando falou da mãe dos irmãos, é quem conhece ele anda entre nós. Jesus era completamente desprestigiado. A Bíblia diz que Jesus deixou de fazer milagres lá por conta disso. Ou seja, aqueles que deveriam ter mais o prestígio de Jesus foram os que menos tiveram milagre. E Jesus, conforme nós falamos ontem lá, foi lá e para Cafarnaum, justo o povo que era oposto a tudo, todos os princípios dele, para tentar salvar, porque o pessoal dele não comentava o nome dele mesmo. Mas o que eu acho lindo nisso tudo é que Jesus, mesmo tendo esse tipo de problema, já passando por esse tipo de problema, ele vem ao casamento e ele começa o seu ministério em um casamento. É aqui que eu acho que é importante a gente entender que o ministério tem que começar no casamento. Sabe? Jesus dá um ensino muito forte. A água transformada em vinho também tem um simbolismo profundo. Porque a água é símbolo da palavra, que refrigera, lava, limpa, purifica, né? E vinho é um símbolo de comunhão, de alegria, de unção, de consagração, de redenção. O vinho também tem um simbolismo muito profundo. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, a talha é o símbolo da nossa própria vida. Nós precisamos ser cheios. E quando eu me encho da água, da palavra, dentro de mim, Deus transforma isso em unção. A unção vem sobre nós através da palavra. Não vem através do monte. Não vem através do joelho no chão. O joelho no chão é a consagração pessoal. O joelho no chão, a oração, são fontes de consagração pessoal. Mas para eu me dar para os outros, para que eu seja vinho, para que eu seja usado ministerialmente, eu preciso da palavra. Sem a palavra, sem a água, não tem como ter vinho, porque é a água que é transformada em vinho. Então eu sou o cântaro que preciso ser cheio. Num casamento tem que haver isso, tem que haver comunhão, tem que haver alegria, tem que haver cumplicidade. Se não houver isso no casamento, não há nada. Por isso que eu sempre achei que um casamento decente faz uma igreja decente. Uma família decente faz uma igreja decente. Uma família descontrolada cria uma igreja mentirosa, hipócrita.
As pessoas vão para a igreja para dar glória a Jesus e sapatear e a família está toda desconcertada. Isso não adianta. Não é assim. Então, se a gente quer começar o nosso ministério bem, vamos começar conquistando famílias, trabalhando com famílias. Não adianta a gente, às vezes, querer mandar missões lá para a China, se a nossa própria família a gente não consegue ganhar para ninguém. A gente não consegue juntar a família, a gente não consegue trabalhar com a família. A família tem uma importância, super importância na Bíblia. Tanto que a chamada de Deus para Abraão foi o quê? Em ti serão benditas o quê? As famílias. Trabalho de Deus com a família. Né? Trabalho de Deus. Então eu observo muito isso. E cuidado, porque quando eu vejo o Alan largar a esposa dele para dormir com o pai, né? O cuidado que ele tem com o pai, de estar perto do pai e tal, eu vejo isso, né? Bonito. Porque está preocupado com o pai. O pai também, o carinho que ele tem com a neta e tal. Isso é família. Isso é base. Se não tiver isso, não tem cristianismo. Então, a base é a família. Então, nesse lugar onde Jesus vai transformar o vinho, vai proporcionar, né, a uma família, a um casamento, a alegria do vinho. De todos beberem, se alegrarem, conversarem na festa. A mesma coisa somos nós. Se a nossa família não for forte, não adianta mais nada. Do que vale eu ser honrado lá fora, se dentro de casa eu vivo em desespero? Do que vale eu ser aplaudido lá fora, se dentro de casa eu vivo em desarmonia, em tristeza? Não é verdade? Já pensou? Olha a frase. As raposas têm seus covis, as andorinhas têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não era casado. Não é? Então, esse é o lugar da gente agradecer a Deus pela família que tem. E ao mesmo tempo pedir a Deus para que nos use para sermos sacerdotes da nossa família. Por isso que Paulo diz o quê? Pastor Germano concorda com esse meu pensamento muito. Bom obreiro é aquele que cuida bem da sua própria casa. O apóstolo Paulo só ensinou isso. Qual é a base para um bom obreiro? Cuidar bem da sua própria casa. Não é isso, irmã Ivone? Não é isso, irmã Tânia? Cuida da sua casa, vai para a igreja fazer o quê? Pregar, mostrar, falar. É tudo falácia, é tudo hipocrisia. É um evangelho falso. Se eu não ganho os que estão... Se eu não consigo conquistar os que me amam, como eu vou conquistar os que eu não conheço? Se os que me amam, eu não consigo conquistar. É muito mais fácil conquistar os que te amam. Não é? E nós vemos casos onde os filhos são inimigos dos pais, onde os pais são inimigos dos filhos, onde o pai e a mãe só estão dentro de casa por consideração a não sei mais o quê. É um absurdo. Não. Tanto que o casamento é diante de Deus. Uma só carne. Diante de Deus. Então esse é o lugar para a gente colocar o casamento diante de Deus. Dizer, Senhor, muito obrigado pelo meu casamento. Ou então dizer, Senhor, conserta meu casamento. Conserta minha vida. Minha vida não vale nada. Eu agora sou casado, eu tenho filhos. Então agora o mundo inteiro está em segundo lugar. Em primeiro lugar é a minha família. Quais são as bênçãos que eu tenho de Deus? A Bíblia diz que as minhas bênçãos são meus filhos. De que vale eu ganhar o mundo inteiro? Aí a Bíblia diz amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Olha que coisa mais farisaica. Eu abandono a minha família para ir pregar o evangelho não sei aonde. Não é meio farisaico isso? Quando eu vejo o Elias ali toda hora mostrando a foto do filhinho, dizendo para mim, não pastor, eu não quero esse negócio de viajar não. Eu tenho minha família, eu estou morrendo de saudade do meu filhinho, minha esposa está lá, isso aqui é só um quebra-galho, mas eu não estou gostando disso não, eu quero ficar junto da minha família. Parabéns, Elias, é isso aí. Já está fora do Isso país, é que tá isso bem. Abandona tudo pela família, sabe? Pela família. Agora, abandonar a família pelo tudo? Pastor, essezinho aqui também. O tempo todinho ele mostrando para todo mundo. Essezinho. Essezinho aí. Marcelo rindo sozinho diante do computador.
E ele rindo sozinho, o garoto lá, a mulher lá. Jogou Hein, um pastor? beijinho também. Realmente, deixar a família é um sofrimento. Porque para quem vive em família, é só se ele for doido e não gostar da família dele. Então, quer dizer, é um sofrimento, como o Elias e nosso irmão Marcelo, né? Que está aí distante. Então, o missionário, quando ele sai e deixa a família por uma necessidade, é um sofrimento a mais para ele. Então, é um peso a mais para ele. Aí a gente observa qual foi o maior pregador de toda a história. Jesus. Qual foi o maior apóstolo, segundo ele classificou? Paulo. Talvez seja por isso que nenhum dos dois tinham família. Exatamente. Jesus não tinha, Paulo não tinha, e Pedro tinha, mas ninguém sabia quem era. E Jeremias não tinha também por causa disso. Exatamente. Então existem alguns homens que Deus certamente escolheu, e mulheres também, desculpa, é verdade. Tem todo sentido. Então, porque o que acontece? Eu sou fruto de uma grandíssima família. Meu pai e minha mãe, eu não conheço ninguém melhor do que eles dois. Eu não conheço, pô. Não conheço. O exemplo. Meu pai e minha mãe são símbolos. Quem conhece sabe de que eu estou falando. Né? E o resultado foi enorme. Mas meu pai, para fazer isso, e a minha mãe, para fazerem isso, se anularam por completo. São 6 filhos, É. todos trabalham na igreja. Meu pai era um porteiro de um prédio, um ascensorista, ganhava pouco mais de um salário mínimo, depois nem podia ser mais ascensorista, virou porteiro de prédio porque a coluna dele ficou ruim. Ganhou pouco mais de um salário mínimo a vida inteira. A vida inteira. Meu pai nunca ganhou mais do que isso. Vivíamos num lugar paupérrimo, casa com vala negra, com telhado faltando telha, banheiro do lado de fora, fogão a lenha, casa sem muro, uma pobreza enorme. E pro meu pai e minha mãe, e eu, além de tudo, ainda fui um peso enorme para eles. Eu fui um peso enorme para meus pais, porque eu fui muito doente além disso. Então, quer dizer, eu sei a força que eles fizeram para me trazer até onde eles puderam levar. Então, eu sei da importância que é, e é realmente importante. Agora, quanto é de resignação para fazer isso, né? Quer dizer, por isso, aquele que vai no confronto, ele não pode ter, por vezes, ele tem que abrir mão disso. Isso aqui é difícil também para ele. Né? Pastor Germano, Pastor, vai eu ler. falar isso, falando isso, então Se é eu que queria toca falar de isso hora em também. hora, porque normalmente Paulo não toca. tinha família e Jesus também. Quando ele nos chama também para esse propósito... É um enfrentamento. É enfrentamento, É. principalmente no caso de mulher. Imagina. Mas eu louvo a Deus. A que mulher minha de hoje família- rompe até a barreira do machismo. A família, minha família toda é membro da minha igreja. Né? Minha família, hoje tudo família, é membro da igreja. Né? Congregam na igreja, eu louvo a Deus por isso. Né? Deus soube colocar tudo nos seus devidos lugares, fazer o melhor a sua obra. Verdade. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que vale a pena fazer? Negar-se a si mesmo, Pensa primeiro na família. né? A família, Pastor Germano, vamos lá. essa é a família, né? Eu vou ler alguns versículos, ou 2, diz assim. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Vocês viram o pote lá embaixo, né? Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água, e os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero só lembrar 2 coisas, dizer aos irmãos o seguinte: que um homem pode ter sucesso em tudo na vida, mas se ele fracassar no casamento, na minha concepção, ele fracassou em tudo. Eu tenho 30 anos, casado com a mesma mulher, portanto dizer isso, né? Tem que dizer. E quero dizer, tenho 3 filhos maravilhosos, todos estão na igreja, tenho 2 netas. E dizer aos irmãos o seguinte, que dentro desse texto eu tiraria para nós o seguinte: que milagre
depende de duas coisas. Depende de obediência e depende de você crer, você confiar, não é? De você não questionar. O que acontece hoje em dia é que a maioria dos crentes são questionadores. Tudo eles querem saber por quê, quando, aonde, como, quem disse, como foi. Eles não têm mais fé. Aquilo que a Bíblia diz não faz mais sentido na vida deles. Então, mas como foi isso? Será que aconteceu mesmo? Então nós somos questionadores. Por que será que não chamaram o dono da festa para falar do vinho? Não, Jesus chamou os servos, porque servo não questiona, servo não pergunta. Jesus disse, pega aquelas talhas e enche de água. Ele deve saber o que está fazendo, vou encher de água. Nem saber, encheu de água. Se agora pega um pouco e leva para o cara. Olha o que é milagre. É um binômio de fé e obediência. Enquanto os caras pegaram a água para levar para o mestre-sala, aquilo virou vinho. O milagre vem de quê? Da obediência. Faça o que eu disse. Jesus diz, faça. Então eu sou uma pessoa que hoje estou liderando um trabalho de importância. Sou crente há 35 anos, mas digo aos irmãos, para mim a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Eu não questiono a Bíblia. Para mim a Bíblia não foi feita para ser questionada e nem discutida, mas foi feita para ser obedecida. Amém. Esse é um conselho e um segredo que Deus tem abençoado muito a minha vida. Eu fico triste quando eu vejo companheiros, pastores, teólogos, pseudo-doutores, que a Bíblia para eles rasga tudo, fica meia dúzia de páginas que talvez não sirva para nada. Para mim, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus e ponto final. Que Deus nos abençoe. Amém. Então eu creio que todos vocês têm alguém por quem gostaria de orar agora. Quem sabe um irmão, a mãe, o pai. Vamos dar as nossas mãos. Deixa eu ficar aqui para ela Tem segurar hino meu que eu braço. gosto muito, que tem mais ou menos a ver com isso, que diz assim, ó. Recebi um novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Queria convidar uma mulher então para orar. Marta, você é Marta. Marta tem nome de mulher da Bíblia, né? Marta e Maria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Ó Pai, nosso Senhor, maravilhoso, por esse Senhor bem-vindo na vida. Deus Todo-Poderoso, Onde tu realizaste, ó Deus,
vida de Jesus, o primeiro Glória a Deus. ali, meu Deus, sinalizando sua divindade, sinalizando, meu Deus, que muitas coisas boas estariam ainda para Cuida, Senhor, da minha casa, do meu filho que está Ó distante. Jesus, que alegria estarmos Ó Deus, aqui da parentela da minha esposa, minha sogra, meu sogro, meus cunhados, minhas cunhadas. Cuida da minha parentela que está distante, Pai. Daqueles que ainda não te reconhecem como o único Deus, o único que merece adoração e louvor. Deus, Ó Pai, cuida, Senhor, transforma, liberta, salva, Deus. todos, Pai. Salva em nome de Jesus. Paz, dê longevidade, abençoa, dê Glória a Deus. longevidade. Abençoa, Deus, meus sobrinhos, meus primos. Ó Abençoa, Deus, Pai. em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas Eu gostaria que irmãs. nós fizéssemos uma coisa que às vezes na igreja não dá para fazer, porque tem muito aproveitador, mas que você abraçasse, todos nós nos abraçássemos, um abraço gostoso, né? Aleluia. Uma fraternização e dizer, Deus cuida da tua família. Pode Deus cuida da nossa família. Aleluia. Deus